Bom dia! Seja bem-vinda a mais uma terapia pela palavra. Prontas para seguir aqui no capítulo 49 de Gênesis? Seguimos ouvindo Jacó falar sobre os seus filhos e trazendo a mensagem e a profecia, né? A profecia sobre a vida dos seus filhos. Então, hoje a gente vai seguir e vamos falar de mais dois filhos de Jacó. Um sábio e o outro sem sabedoria. Um que soube o que fazer com seu posicionamento na vida e o outro que se atrapalhou e retornou a algumas origens das quais Deus já tinha libertado seu povo. Vamos falar de Zebulon e Issacar. Eu coloquei aqui como título dessa live Porto Seguro, porque para falar desses dois a gente consegue usar o mesmo título. Porto Seguro, que é o lugar onde você se sente bem, onde você se sente pertencente, onde você sabe que é o seu lugar no mundo. Esse é o seu Porto Seguro. E o Porto Seguro não necessariamente é um lugar, o Porto Seguro pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser o seio ali da sua família. Você pode ser Porto Seguro para alguém. Então a gente precisa ter essa consciência, essa noção do que é o Porto Seguro e de como a gente pode usufruir dele e ser Porto Seguro para outras pessoas também, certo? Então, contextualizando aí você, as lives estão acontecendo, elas estão aqui gravadas, então você pode assistir todas, estão em ordem, tudo bem organizadinho, bonitinho para você, tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube tá um pouco melhor até de visualização, porque não tem outras coisas ali no meio, então tem a playlist lá, Terapia pela Palavra, a primeira série se chama Gênesis, então acessa lá, Priscila Lemes Psicanalista, e aí acessando a série Gênesis você vai ter lá sequencialmente todos os vídeos e todo o estudo de Gênesis a partir da palavra de Deus, trazendo conceitos da psicanálise, da constelação sistêmica familiar, tudo dentro da palavra de Deus, tá? No YouTube, Priscila Lemes Psicanalista, tem lá a nossa lista, a nossa playlist, e eu vou criar todas as playlists. Bom dia, Samantha, bem-vinda! Eu vou criar todas as playlists lá dos nossos estudos. Nós estamos terminando o livro de Gênesis, estamos no capítulo 49, depois vamos para o 50, finalizamos. E aí eu vou iniciar uma nova série chamada Identidade, que eu vou utilizar um personagem conhecidíssimo e com quem eu aprendo coisas incríveis, assim, até hoje. Porque você lê, a palavra é viva, né? Você lê, você tira um ensinamento, depois em outro momento da sua vida você lê e tira outros. E agora eu estou lendo com a mente voltada para a psicanálise e para a constelação sistêmica familiar, extraindo dali esses conceitos para te ajudar a entender que esse aqui é o manual para sua existência, o manual para sua vida. Daqui você extrai todas as lições necessárias para viver bem. Então, finalizando a série Gênesis, nós vamos começar a série Identidade. E lá no YouTube eu tô colocando os cortes desses vídeos todos e colocando a nossa playlist. Então tem a playlist lá, Terapia pela Palavra, série Gênesis, depois vai ter Identidade e vai ter tudo lá bem organizadinho para você na sequência, que eu tenho um pouco de toque, viu, gente, com essas organizações. E aí isso também facilita para você acompanhar e assistir, né? Você consegue ir na sequência certinha, não perde nada e você consegue então entender o livro. Livro de Gênesis nós trouxemos entendimento a partir da história da criação e das pessoas que vieram lá primeiro e fomos entendendo toda a ordem cronológica, todo o desenvolvimento da história dessas pessoas, trazendo para nós lições para nossa vida, tanto da psicanálise quanto da constelação sistêmica familiar. Um estudo riquíssimo, gente, assim nós vamos continuar, ok? Então vamos lá. Seguindo o capítulo 49, Jacó entregando a bênção lá para os seus filhos. Bom dia, Josi, bem-vinda! Jacó entregou lá a bênção para os seus filhos, né? E aí nós vamos falar hoje de Zebulon e Issacar. E o título é Porto Seguro. Por quê?
Os dois tinham porto seguro e poderiam ser porto seguro, mas um usou de sabedoria e realmente seguiu nessa linha e o outro não. O outro voltou a velhas práticas que não eram boas para ele. Então, Jacó fala assim, ó: Zebulon se estabelecerá no litoral, um porto seguro para os navios, bem ao longo de Sidom. Então vamos primeiro falar de quem é Porto Seguro e de quem tem Porto Seguro. O que é o Porto Seguro quando a gente pensa nas nossas questões emocionais? Porto Seguro é aquele lugar onde você se sente segura, onde você se sente pertencente, né? O que é o Porto Seguro para os navios? É o lugar onde o navio vem e aporta, ele atraca, ele joga sua âncora lá e lá ele fica. É um lugar seguro, dali ele não sai. Então, olha para a sua vida, para a sua situação e pense aí, se responda: onde é o seu porto seguro? Quem é o seu porto seguro? Tem pessoas que são porto seguro pra gente. Sabe aquela pessoa que às vezes você tá num dia atribulado, você tá agitado, você tá com medo, as coisas acontecendo, de repente você chega perto daquela pessoa, essa pessoa só fala: calma, vai ficar tudo bem. Te dá um abraço, você fala: meu Deus, como eu me sinto segura aqui. E aí, se você não tem essa pessoa física aqui, ó, de carne e osso, você tem o melhor porto seguro, que está acessível a todos nós, que é o colo do teu pai. Ele é o seu porto seguro. E aí a gente fala também de pertencimento. Tem pessoas que não têm senso de pertencimento. As pessoas, elas não sabem exatamente quem são, a quem pertencem, qual é o seu lugar no mundo, e aí pessoas que tiveram problemas nas suas famílias de origem ficam sem aquele senso de pertencimento, meio deslocada. E eu sei o que é isso, profissional e pessoalmente, porque eu sou uma pessoa que vivi a minha vida sem senso de pertencimento, porque eu não tive uma família tradicional, e aí a minha mãe se casou e eu fiquei com os meus avós, e aí na casa dos meus avós era a minha casa, mas não era a minha casa. Nossa, eles me amavam demais, eu sou muito grata por todo o amor, tanto dos meus avós, que são meus pais também, em consideração, hoje eu entendo essa diferença, né? Eu entendo o lugar de cada um na minha vida, mas por consideração, eles foram ali figuras paterna e materna na minha vida e me amaram incondicionalmente. Eu posso dizer isso assim com muita gratidão, eu posso dizer que eu realmente senti o que é o amor incondicional. E, gente, é tão maravilhoso, mas infelizmente tem pessoas que passam a vida sem sentir isso. Só que você passa a vida sem sentir isso de pessoas que são humanas e falhas, tanto quanto você. Mas existe um amor incondicional que é o amor do nosso Pai Celestial. E esse amor não falha e não acaba. Não importa o que você faça, você não precisa fazer nada para merecer esse amor e para pertencer a essa família. Você é filha de Deus. E a palavra nos diz lá em Romanos que por adoção nós somos irmãs de Jesus. Eu falei disso ontem, na live de ontem, que ele é o leão da tribo de Judá. Portanto, você é uma leoazinha aí, irmã do leão, filha do rei. Então existe lugar para você, existe lugar no mundo para você. Basta que você se conecte aí, ó. Alimente o seu espírito e se conecte à fonte, aquele que te traz o senso de pertencimento e te traz o lugar no mundo. Para que você tenha sim Porto Seguro e para que você também seja Porto Seguro, sabe? Porque tem pessoas que falam assim: eu não sei dar amor porque eu nunca recebi amor, eu não sei fazer isso porque nunca fizeram isso comigo. Bom, amém. A Samantha falando aqui, amém, amém, Samantha. E assim, gente, se você não recebeu amor, se você não se sentiu pertencente, se você não se sentiu amada incondicionalmente, se você não se sentiu... E quando eu digo incondicionalmente, gente, é dentro da falibilidade humana, né? Porque o amor incondicional mesmo é só de Deus. Agora, dentro da nossa falibilidade, a gente ama incondicionalmente. Por exemplo, o Dani, meu filho. Não importa o que ele faça, eu amo o Dani. Eu corrijo o Dani, eu brigo com o Dani quando necessário. Às vezes eu perco a paciência porque eu sou humana, é normal. Mas eu amo meu filho. Só que infelizmente tem pessoas que passaram a vida sem sentir esse amor. Mas aí vem a grande notícia, que o principal você já tem.
Você não precisa fazer nada para pertencer, para ser filha de Deus. Você não precisa fazer nada para merecer, porque se a gente precisasse fazer alguma coisa para merecer, na verdade ninguém ia receber, né? Porque nós somos falhos, nosso coração é caído, nossa natureza é caída, nosso coração é centralizado. Então não adianta você achar que tem que fazer algo para merecer, porque se for por mérito, minha irmã, nada disso vai acontecer. Karina, bem-vinda. Então não é por merecimento, não é por mérito meu e seu, é por misericórdia e é pela graça. Então pela graça, ainda que você não tenha sentido nesta terra e através do movimento humano, aquele amor incondicional de pai e mãe, aquele lugar de porto seguro, como título dessa live, Ícaro, bem-vindo! Aquele lugar de porto seguro como dessa live, como nosso tema dessa live, ainda que você não tenha sentido isso aqui e que você viva aí meio deslocada, meio sem senso de pertencimento, meio sem saber o seu lugar e quem você é e a quem você pertence, eu quero te trazer o primeiro senso de pertencimento. E o principal, desse você não pode se esquecer. E quanto a esse, você não precisa fazer nada para merecer, já é seu. Porque quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, ele nos deu esse título de filhas de Deus. Por adoção somos irmãs de Cristo. Somos irmãs umas das outras. Portanto, nós temos lugar sim nesse mundo. O seu lugar é o lugar de filha de Deus. Não importa se os seus pais biológicos, os seus pais adotivos ou as pessoas que te criaram, enfim, não importa se as pessoas aqui dessa terra não te deram esse senso de pertencimento. Importa que você já tem e não é por mérito, é pela graça. Você é filha de Deus. Você é irmã de Jesus. Então isso já é seu. Nada do que você faça vai mudar isso. Voltou, querido. Hoje eu tenho companhia aqui na live, viu, gente? O Dani tá aqui em casa. Ele veio me avisar aqui. Então a gente vai receber uma companhia aqui de vez em quando. Até que tá demorando para vir aqui falar oi para vocês. Enfim, gente, é isso. Então esse é o primeiro ponto. Você é filha. Nada do que você faça vai mudar isso. E você não precisa fazer nada para merecer. Então você já é porto seguro e você já tem porto seguro. Combinado? Não deixa nada nessa vida fazer com que você duvide disso ou esqueça disso, tá bom? Se algo acontecer que fizer com que você duvide ou esqueça, volta aqui, pega essa live, ó, a live do dia 11 de outubro de 2023 com o título Porto Seguro. Pega essa live e assiste de novo. E vai assistindo. Na psicanálise a gente fala da introjeção, né? Então, quando você recebe uma informação, ela fica ativa aqui na sua mente consciente. Ela está ativa. E aí você vai trazendo ela para dentro, vai ouvindo, vai elaborando isso para descer para o seu coração e vai introjetando essa informação em você, até que essa informação se torne um valor para você. Então, ela não está mais ativa, ela se tornou um valor, ela está em você. Então, se necessário for, ouça isso que eu tô falando nessa live quantas vezes você precisar, até que isso realmente desça pro seu coração e se torne valor. Você pertence, você tem lugar no mundo, ok? E esse lugar é no colo do teu pai e ninguém pode tirar você de lá. Combinado? Vamos para a segunda lição. Falando de Porto Seguro, então, Zebulon é Porto Seguro, sabia o lugar dele, sabia se comportar como tal. E aí a gente passa para Issacar. Olha o que Jacó fala de Issacar, gente. Vê se você se identifica com Issacar. Eu li isso aqui e me identifiquei em muitos momentos da minha vida. Graças a Deus que eu venho me trabalhando para ficar diferente. João, bem-vindo, bom dia. Ele fala assim, olha... Issacar é um jumento teimoso que se deita entre os currais. Quando viu como o lugar era bom, como a terra era agradável, desistiu de sua liberdade e foi trabalhar como escravo. Que coisa, né? E aí, você se identifica com Issacar? Eu me identifico. Inclusive, houve um tempo da minha vida que eu era muito Issacar. E aí eu quero deixar para você como segunda lição esse finalzinho, ó. Desistiu de sua liberdade e foi trabalhar como escravo.
O trabalhar pode ser no sentido literal, em relação ao seu trabalho mesmo, ou pode ser no sentido do trabalhar na sua vida para que as coisas aconteçam. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele trabalha para aquele que nele esperam e que nele confiam e que a Ele amam. Se Ele trabalha para aqueles que nele esperam, por que a gente fica que nem doido aí correndo atrás do rabo, que nem cachorrinho correndo atrás do rabo, tentando fazer pela nossa força, fazer as coisas que a gente acha que tem que ser feitas? Por que a gente não pode só fazer a nossa parte? Sim, obviamente que a gente tem que fazer o nosso movimento, a gente não pode também ficar parado olhando a vida passar pela janela e Deus está trabalhando por mim mesmo. Não é isso. Se posicione, faça o que tem que fazer, mas não de forma exagerada, não abrindo mão de coisas que são caras para você, que são importantes para você. E quando eu digo para você que eu já fui muito essa cara, eu tô falando do sentido literal, do trabalho mesmo, né? Então, assim, eu tinha um trabalho que me dava um rendimento muito bom e tal, nananã, enfim, né? Vocês que me acompanham já conhecem aqui a história. E aí eu fiz uma transição de carreira. Mas para eu conseguir fazer essa transição de carreira, gente, eu precisei me desapegar de tantas coisas. E eu quero deixar isso para você. Se você está num lugar que você sente que não é o seu porto seguro, não é o lugar que traz paz para você, busca no Senhor o que é que Ele tem para sua vida e vai atrás, vai batalhar, vai fazer aquilo que você precisa fazer. Ontem ainda eu estava aqui em casa, gente, e veio um contentamento tão grande no meu coração. Eu comecei um curso de Libras agora, um curso gratuito, hein? Ministrado por professores surdos e pelo governo do estado de São Paulo. Quem quiser, me manda no direct que eu mando para você o link, para você saber. Todos os meses tem, no início de cada mês tem a inscrição. E eu me senti chamada a fazer esse curso já há algum tempo. Coisas foram acontecendo e surdos foram pipocando na minha frente. Eu fui começando a pensar na necessidade deles, na necessidade de alguém que consiga ouvi-los e consiga se comunicar com eles nesse âmbito emocional. Além disso, tem um ministério na minha igreja para surdos e que é incrível, que traduz ali os cultos, os louvores e tal, e eu comecei a me envolver nesse mundo. E aí ontem, enquanto eu estava fazendo a aula, o Senhor ministrou no meu coração assim, lembra quando você estava lá? E aí vamos usar as palavras aqui dessa passagem, que é quando viu que o lugar era bom e como a terra era agradável. Então, assim, lembra quando você estava lá, naquele lugar bom, naquela terra agradável, na abundância financeira, sem nenhum problema, estava tudo bem, porém você estava longe do seu propósito. E quando você se posicionou pelo seu propósito, olha aqui onde eu te trouxe, gente. Hoje eu trabalho com o que eu amo fazer, mas eu amo num nível que eu não sei nem explicar. Eu amo demais fazer e além de amar fazer o que eu faço, esse trabalho me possibilita ter liberdade para ser mãe do Dani em parte do meu dia, para fazer as coisas que são importantes para mim, para estudar a palavra de Deus, para estudar Libras e para poder atender as pessoas, para poder dar voz às pessoas que não têm voz e que não ouvem as nossas vozes. Gente, ontem durante o curso eu fiquei doida, que emocionada. Pensa numa aula de 3 horas, das 19 às 22 horas, uma aula muda, porque ela é ministrada por um professor surdo. Então ele se comunica com a gente através dos sinais nos ensinando e uma lousa interativa ali em que ele vai se comunicando. Ninguém fala, todos os microfones desligados, muda a aula das 7 às 10 da noite e eu ali... Gente, a aula terminou e eu queria mais. Eu ficaria mais 3 horas naquela aula. Uma aula incrível, professor Wagner. Um cara incrível, super didático, super divertido. Gente do céu, que universo fantástico. Olha o que Deus faz quando você entende qual é o seu lugar no mundo, qual é o seu porto seguro. E quando você entende que você pode ser porto seguro na vida das pessoas. Gente, até me emociona. Porque ontem... Deus me fez lembrar assim, olha, pensa se você estivesse lá no mundo corporativo fazendo o que você fazia, era um trabalho legal, era relevante, mas era relevante para o mundo corporativo, não era relevante para a vida das pessoas. E eu sentia um chamado para trabalhar em prol da vida das pessoas. E ontem, quando eu me vi ali, aí o meu filho sentadinho do meu lado, até pus uma história aqui, meu filho,
árvore. Até confundi aqui. A gente aprendendo a falar e o professor pegou essa palavrinha bem simples, né? E a gente falando aqui, ele, mamãe, eu quero também, eu quero também. E aí eu mostrava pra ele. Gente, quando eu me vi ali, aprendendo Libras, com meu filho do lado e se interessando, querendo aprender também. E pensando no quanto de pessoas que eu vou poder ouvir e para quem eu vou poder falar. De verdade, gente. É isso que vale nessa vida. É isso que vale você ser útil, você se posicionar e você ser porto seguro e entender que você tem porto seguro para fazer o seu movimento. Olha, Josi, envia para mim, por favor. A escola da Luísa está se adaptando porque tem necessidade na escola, a sala da Luísa, inclusive. Glória a Deus, porque professores, diretores, pessoal da saúde, nós, civis, pessoas normais, a gente precisa se comunicar, gente. Deixa eu contar rapidinho para vocês como é que foi isso. Olha só, na minha igreja tem um ministério de surdos. E a igreja é enorme, eu sou da igreja presbiteriana aqui de Mogi Guaçu, ela é bem grande e desde a primeira vez a gente já tá nessa igreja há 1 ano, porque nós nos mudamos de cidade e tal, e aqui a gente foi conhecendo vários lugares, encontramos essa igreja, estamos lá. E aí, desde a primeira vez que a gente foi, a gente sentou ali pertinho dos surdos e me chamou a atenção. Mas eu ficava olhando e pensando, ai que lindo, né? Que lindo, como é bom ter pessoas que entendem, né? Como é bom, tal, que lindo, admirada. Mas a minha ficha não tinha caído. Aí um dia estávamos almoçando num restaurante aqui em Mogi Guaçu, Daniel fazendo barulho, a gente conversando, aquele movimento todo. De repente, parece que tudo se silenciou para mim. E eu olhei, tinha uma mesa ao lado que tinha uns 10 surdos ali, conversando, rindo, mas era uma mesa animada, rindo lá do jeito deles, no silêncio deles. Eu olhei aquilo, gente, parou o almoço pra mim, parou. Eu não ouvia mais nada, eu não ouvia mais o Dani, eu não ouvia mais o Wilton. Aquilo ficou um silêncio, um vácuo assim na minha cabeça e eu só prestando atenção neles, naquele movimento lindo da comunicação deles. Meu coração acendeu de um jeito. Aí quando foi no domingo que nós fomos ao culto, aí eu já sentei junto com o pessoal do Ministério dos Surdos, porque eu já queria saber direito o que estava acontecendo ali e tal. Tudo bem, isso foi em janeiro desse ano. Tudo bem. Aí, em janeiro mesmo, na semana seguinte, nós saímos de férias e fizemos um cruzeiro. Na fila de entrada, de embarque, tinham 2 pessoas atrás de mim e um deles era surdo. E a mulher, eu via a mulher assim, conversando com outras pessoas e conversando com o mocinho, era um mocinho. E os dois conversando ali. E eu querendo conversar com aquela pessoa, conversar com aquela mulher, porque me chamou muita atenção. Só que aí embarque, aquele corre-corre e tal, quando eu vi a gente já tinha embarcado, eu perdi os dois, tudo bem. Quando foi à noite, no cruzeiro existe o jantar e os lugares são já demarcados, né, pela organização do cruzeiro. Estávamos lá esperando, aí veio a pessoa para nos levar para nossa mesa. Quando a gente vai, quem estava na nossa mesa, gente? Não existe coincidência, gente, existe Jesuscidência, eu falo isso. Os dois, Helena, o nome dela, com o filho. E aí eu sentei e falei, eu não acredito que você tá aqui. Ela, por quê? Eu falei, me desculpa, eu vou precisar falar com você agora. E a gente começou a conversar. E aí ela me contou, e aí falou do filho dela. Ele falou que ele é surdo, tal, e ela precisou aprender e tal, nananã. E eu comecei ali a tentar me comunicar com ele. Eu falei, Helena, eu tô sentindo tanto Deus me chamar. Ela falou, então ouça e vá fazer algo a respeito. Mas isso foi em janeiro, gente. Olha como a gente procrastina os chamados. Me envergonho de dizer, mas estou aqui contando exatamente como foi para você saber que o problema não fica só aí. Tem problema aqui também. Eu também procrastino em algumas coisas e tantas coisas aconteceram, e trabalho, e comunidade, e não sei o que, e minha mãe, e tal, e as coisas. E você vai sendo atropelada. Quando de repente eu vi, eu já estava em setembro. Eu falei, meu Deus do céu, Deus começou a falar comigo sobre isso em janeiro. Daqui a pouco o ano termina e eu não fiz nada a respeito. Aí eu comecei a pesquisar a respeito. E aí então eu encontrei esse curso do
do estado de São Paulo e me inscrevi e comecei a aula ontem e foi incrível, foi fantástico, foi maravilhoso. Então, o que eu quero te dizer é, não procrastine. Olha aqui, meu companheirinho, vem cá, amor. Mamãe já tá terminando. Várias pessoas estão me vendo, mas elas não podem aparecer. Não dá para elas aparecerem ali e não dá também para elas falarem. Elas só escrevem. Olha aqui, ó. Mas fica aqui com a mamãe que a gente vai finalizar a nossa live, tá bom? As pessoas estão te vendo? Estão me vendo, mas elas não conseguem falar. Deixa a mamãe terminar aqui. Elas são mudas? Não, elas não são mudas, filho. Elas falam, só que elas não podem falar aqui agora. Tá, você pode esperar um pouquinho, que agora a mamãe tá usando o celular, tá bom? Aí depois eu coloco mais um pouquinho pra você. E tem o jatinho de água lá pra você brincar. Vai lá. Deixa a mamãe finalizar aqui. Então, gente, é isso. Não procrastine para encontrar o seu lugar no mundo. Saiba que você já tem lugar, já tem porto seguro. Esse colinho aqui, ó, que o Dani tá, no meu colinho, eu sou o colinho dele aqui nessa terra. Mas o colo principal dele é do nosso Pai Celestial e ele sabe disso, não é, filho? Não é? Quem que é o amor da nossa vida, filho? Deus. Isso mesmo. Olha, a Josi, as crianças disputam para sentar com a criança surda. É lindo de ver, porque elas são sensíveis à necessidade daquela criança. Ah, credo, guarda esse linguão aí. Elas são sensíveis à necessidade daquela criança. Filho, assim não é legal, né, amor? Assim não tá legal. Então, gente, é isso. Vamos nos posicionar para encontrar o nosso lugar, para ser porto seguro e para encontrar o nosso porto seguro, sendo que o principal é Deus. É Ele quem vai te direcionar no seu propósito, assim como me direcionou. Mãe, e vai te direcionar. Tá me ouvindo? E vai te direcionar também? você também. Por isso que você precisa ficar, ó, quietinho para a mamãe finalizar. Então, é isso. Filho, eu preciso que você fique quietinho, senão você vai ter que descer. Tá bom? Deixa a mamãe finalizar aqui rapidinho. É isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Ser porto seguro, ter porto seguro, isso depende primeiro do seu posicionamento, ok? Não importa o que aconteceu com você até aqui, o que importa é o que você entende que pode seguir, da forma como você entende que pode seguir daqui para frente, certo? Então, vamos seguir sabendo que a gente tem o nosso lugar. Vamos orar? Vamos orar, filho? Como que é a posição? Posição de oração. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada, Deus, por falar conosco. Muito obrigada por trazer para nós esse senso de pertencimento, esse senso de amor que só vem do Senhor. Muito obrigada, Jesus, que essa palavra produza fruto, Deus, e que todas nós saibamos qual é o nosso lugar e para que o Senhor nos criou. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém, meninas! Marcele, bem-vinda. Chegou e eu já tô saindo, mas vai ficar gravada, tá? Um beijo pra vocês. Que essa palavra encontre... Filho, que isso? Que essa palavra encontre lugar no seu coração e que você possa... Ó, você tá fazendo feiura, você vai descer, que assim não tá legal. Eu não tô fazendo feiura. Que essa palavra encontre lugar no seu coração. Que você possa, então, frutificar. Ah, Marcele, vou assistir a gravação. Assiste lá, Marcele. Um beijo para vocês. Que você possa desfrutar e transbordar essa palavra no coração de todos. Um beijo. Fica com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau. Mãe, eu quero ver. Ó, a Mi falando aqui, ó. Dani, vou assistir também. Beijo, manda um beijo pra ela. Fala, beijo, Mi. Beijo, Mi, Jojo. Tchau. Mãe, terminou a live, agora vamos.